Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal para fazer a leitura da Bíblia Sagrada, livro santo do nosso bom Deus. Quero deixar claro que ontem, dia 19, encerraram-se, portanto, a participação das pessoas que vão concorrer aos prêmios que nós vamos sortear, tá? Então, nós temos aqui as seguintes pessoas participando: a Daniele, a Leila, a Midian, a Eliene, a Adélia, a Cleusa, a Sirene, a Ruth, a Carmen, a Fátima, a Paulinha, a Hilda, a Selma, a Elza, a Lucélia, o Luiz, a Vânia Leal, a Maria Hilda, a Tereza de Jaciara. Então veja bem, Sirene e não Serene, a Sirene de Anápolis. E Hilda e Maria Hilda, são duas pessoas diferentes, distintas, né? A Hilda Maria de Tuiutaba e a Maria Hilda lá de Poxoréu. Gente, quem ainda não ganhou nada, vai concorrer a 2 prêmios. Então, vou sortear 2 Bíblias. E quem já ganhou vai concorrer a um livro aí que nós estaremos sorteando, tá bom? Então, vem comigo para a leitura hoje, Levítico, capítulo 9, do versículo 7 ao capítulo 10, versículo 20. Em seguida, Moisés disse a Arão: venha até o altar e apresente sua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue, e Arão molhou o dedo nele e colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele o derramou em todos os lados do altar. Entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Matou o bode do povo e o apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e o ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue, e ele o derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu das presenças do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Eu também ia gritar se fosse eu. Coisa linda, né? Capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram como incenso. Com isso, trouxeram um fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento.
Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é puro, e ensinem aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e comam-na junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Comam-na num lugar sagrado, pois foi dada a vocês e a seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa que foram movidos para o alto, como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar, cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a vocês e a seus descendentes como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E, no entanto, essa tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isto, deu-se por satisfeito. Marcos capítulo 4, de 26 a 5, 20. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda da planta na terra. É como a semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou.
As ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos perecer. Ou melhor, mestre, olha eu aqui na outra versão. Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se em pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploravam os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido, como o homem possuído por demônios e com os porcos, Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Eu estava aqui, até embananei na hora de ler, vendo essa questão aqui, olha. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Eu fiquei imaginando nossa reação, gente. Se a gente vê milagre acontecendo, milagres nessa envergadura, né, ou de outros também, uma pessoa que estiver... será como que nós reagiríamos? Será que a gente ia ficar com medo? Acho que muitos milagres deixam de acontecer por falta da nossa fé, né? A gente acaba tendo mais medo de presenciar algo sobrenatural do que ver as coisas de Deus poder acontecer. Não estou aqui julgando, né? Mas penso assim, que muitas vezes Deus não permite que milagres aconteçam por causa da nossa fé, que é pequena demais, e o nosso pavor, né? Nós somos um povo que tem medo de tudo, né? Qualquer coisa a gente nos assombra. Deus é que sabe, né? Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam
do que ele dizia. Saiu pregando o evangelho, né, gente? Glória a Deus. Salmos 37, do versículo 30 até o 40. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará, ele dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Amém, né? Nesse Brasil nosso, que assim seja. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera aos que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Provérbios 10, 6 e 7. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Tá aí, encerramos nossa leitura de hoje. E assim como eu convidei o pessoal lá no meu Instagram para participar conosco aqui do nosso canal, eu quero convidar você para me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Pode estar, eu troquei, mas eu não consegui visualizar. Pode estar como corretora Késia, eu tenho 2 Instagram, né? E eu pode estar como Késia Albino, tá bom? Ou Késia, só o missionário é Késia, tá? Procura num desses nomes aí. Eu vou tentar deixar o link aqui com vocês do meu Instagram. Conto com a sua presença lá também, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso mesmo, respeitável, justo, muito bem, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí, gostei, você falou comigo, muito bom. Então, vamos que vamos, Deus é justo e bom. E amanhã, terça-feira, nós estaremos fazendo o sorteio. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, vem comigo e fale para todos aí no seu redor essa bondade do nosso justo Deus. Diga para ele isso, Deus é justo e bom. Vamos?